A melhor forma de entender o que é a sociedade e como ela funciona, pra mim, é primeiro entender o que ela não é. Afinal, nós somos animais. Animais que possuem consciência desse fato, mas ainda assim, animais. E por isso existem coisas que são inerentes à nossa vontade. Inerentes ao nosso próprio controle, muitas vezes. Afinal, muita coisa no dia a dia causa raiva. Dá vontade de sair no soco com certas pessoas, mas a gente não faz isso. É louco, porque existe um instinto na gente falando porrada, bora. Mas isso não é o bastante pra gente sair na rua pra buscar pão e voltar pra casa todo sujo de sangue alheio. Ou do próprio sangue também, né? Vai saber. Isso porque, sendo um ser consciente da própria existência, o ser humano foi evoluindo como espécie ao ponto de desenvolver métodos de comunicação extremamente complexos. E conforme nós, como espécie, fomos atingindo um platô das necessidades básicas para sobreviver, nós fomos percebendo que a vida podia ser mais do que acorda, caça, come, se reproduz, dorme e repete. Isso porque, juntando grupos de pessoas diferentes, cada um contribuindo com alguma habilidade, a gente conseguia ter acesso a múltiplas coisas diferentes. Então você que não é muito bom em construção, mas é bom cozinhando, pode ajudar a comunidade com isso, enquanto alguém compensa pra você esse outro lado. Só que aí a gente foi juntando um monte de gente que não necessariamente se gostava no mesmo ambiente. É claro que foi necessário garantir alguma forma para que essas pessoas não simplesmente pudessem cair no soco, senão nós viveríamos numa eterna barbárie, em uma eterna selvageria. Seria o completo caos. E é isso que a sociedade, como conceito, previne. A função da sociedade é então criar um véu ilusório de paz em cima das nossas cabeças, como forma de manter a ordem. E veja, eu digo ilusório não no sentido de que ela não funciona, não é isso, mas ilusório no sentido de que não tem nada fisicamente te impedindo de ir lá e matar uma pessoa na rua. Você é fisicamente capaz de tentar, mas você não o faz porque você sabe que essa é uma péssima ideia, que vai ter repercussão e que a coisa vai ficar bem ruim pro seu lado. A gente entende muito a importância de respeitar o outro. A gente sabe que não vale a pena se envolver em brigas desnecessárias na rua. Afinal, em uma sociedade, existem punições. Existem comportamentos que devem ser seguidos, e caso eles não sejam, você será devidamente punido. Então é de bom tom você respeitar o espaço do outro, você não incomodar as pessoas sem um motivo realmente válido. Mas existem muitas maneiras de você incomodar as pessoas, e inclusive furar o espaço delas, sem que haja repercussão pra você. Ao menos não uma repercussão imediata. Isso tem um elemento que eu gosto como Jordan Peele o trabalha em Nope, é a forma como esses elementos dentro da nossa sociedade fazem espelho com limites do mundo animal. E como o personagem do O.J., interpretado pelo fabuloso Daniel Kaluuya, compreende muito bem a forma que ele deve se posicionar no mundo, fazendo dele um excelente domador, inclusive não apenas de animais. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Pessoal, antes da gente entrar de cabeça em Não Olhe, esse vídeo tem spoilers, tá bom? Eu tentei escrever um roteiro sem spoilers, mas eu percebi que parte da discussão que eu queria trazer não seria tão bem contemplada e eu não exatamente tenho tempo pra poder produzir 2 vídeos sobre Nope. Então, se você não assistiu o filme, pelo amor de Deus, assistam. É filme novo do Jordan Peele, é a coisa mais importante que acontece no cinema sempre que sai. Então, se você já assistiu Nope, fica comigo aqui até o final e deixa o seu like e a sua inscrição pra ajudar o Lip Sem Foco, beleza? Bora lá! Em Não Olhe, nós acompanhamos O.J. e Ann, 2 irmãos que cuidam de um rancho de cavalos, que são treinados e cuidados para participarem em gravações de filmes e materiais audiovisuais. A família deles possui um legado muito grande na indústria audiovisual, por mais que a sociedade burguesa branca de Hollywood não exatamente reconheça, e que é bem provável que você saiba do que eu tô falando. O Cavalo em Movimento, de 1878, foi o primeiro filme feito na história. Nele tem toda a questão de que em um frame é possível perceber que o cavalo não está com nenhuma pata encostando no chão, como se ele estivesse fazendo um voo curto. E logo no começo do filme, a Ann traz à luz a conversa de que ninguém fala sobre o negro que está cavalgando o cavalo nesse filme. E ela e o O.J. são tatara-netos dele. Isso é um legado da família deles que eles muito se orgulham, e honestamente, como não, né? Então logo no começo do filme, nós vemos como o O.J. é treinado para domar não apenas os cavalos, que ele trata com um carinho e um esmero gigante, mas também as pessoas. Em especial, os brancos de Hollywood, que
que o encaram tal como um predador encara a sua presa momentos antes de pular em cima dela e dar o bote. É uma cena logo no começo do filme bem pesada, mesmo que não tenha nada sendo dito. O O.J. ali com o cavalo no setting de filmagem é o único negro no estúdio, além de sua irmã. Cercado de brancos que o olham como se ele fosse uma presa prestes a ser abatida. E que talvez ele os fizessem, caso nós não vivêssemos em uma sociedade, né? Ora, já pensou se racismo fosse crime? E ali o O.J. se mostra firme e não titubeia. Nem com mulheres metidas que o querem diminuir a todo custo. E francamente, ter um nome cuja abreviação é O.J. não ajuda, e ele sabe muito bem disso. Mas ele sabe muito bem, como o ótimo domador que é, que quando você está no espaço de um predador, você precisa segurar as rédeas para lidar com a situação. Pois os predadores humanos sabem como avançar sem partir para a violência física. Eles avançam com palavras, com pedidos esdrúxulos, furando seu espaço pessoal como o paparazzi da TMZ faz no final do filme. Mas ao se manter no controle, você dribla a chance de que explosões ocorram, já que quando você lida com um animal, é muito fácil para que algo fuja do controle do bicho e ele simplesmente exploda. Na cena de abertura do filme, o Gord, né, o chimpanzé, ele surta quando aquele balão estoura. O que é muito triste porque isso me fez pensar de que não existia um especialista em loco ali, cuidando dele, supervisionando tal qual o O.J. estava fazendo naquele setting com o cavalo. E quando você coloca um animal que é um predador, que não deveria estar em um ambiente extremamente hostil para ele, você tem que fazer tudo para deixar ele o mais à vontade possível, você tem que respeitar o espaço dele. E bom, quando isso não acontece, é quando o cavalo do O.J. dá um coice nas mulheres. Mesmo com o O.J. avisando que o cavalo estava estressado. É com os balões estourando e o Gord perdendo o controle. E a nossa sociedade predatória consegue nos induzir a pensar e agir da forma que ela quer, fazendo circos e fazendo espetáculos em momentos não apropriados. Afinal, francamente, nós dois assistimos Não Olhe e, pelo amor de Deus, o bendito sapato que ficou em pé. É muito interessante o mero fato da gente ficar tão indignado com um sapato parando perfeitamente em pé em uma cena que existe um chimpanzé descontrolado matando muitas pessoas. E a função do sapato é justamente para comentar sobre o milagre ruim que o Jupe, vivido pelo Steve Yeun, comenta ao longo do filme. Mas me é interessante como muitas vezes a própria estranheza puxa a nossa atenção da informação que deveria ser a mais relevante daquela situação. E todas essas ideias de você respeitar o espaço, respeitar o território, de você entender o que é preciso para que o ser, ou até mesmo para que a pessoa que você tá ali lidando exploda, são os recursos que os personagens irão usar para lidar com o alien. Eu acho fenomenal a forma como o Jean Jacket, o jaqueta jeans, é usado no filme. Eu honestamente nunca tinha pensado nessa possibilidade. E o roteiro resolve isso de maneira brilhante ao apenas em uma frase ali no meio do filme pincelar e levantar essa dúvida na nossa cabeça. E se não for um disco voador? E eu fiquei pensando, é mesmo, né, cara? E se não for um disco? E se for um bicho? O mero fato de terem demorado pra perceber que o Jaqueta Jeans estava ali nas nuvens por tanto tempo mostra o poder predatório do capitalismo. Cara, ninguém consegue ficar 5 minutos parado olhando fixamente pras nuvens. O que dirá uns 15 minutos? O que dirá 1 hora? Que seria um tempo justo, né? Pra você conseguir perceber alguma anormalidade nas nuvens do céu. Aí, Lipe, eu consigo ficar 15 minutos olhando pro céu sem o seu celular? Sem ficar mexendo no TikTok, no Instagram e no Twitter ao mesmo tempo? Eu, honestamente, acho que não. Então já é impressionante os personagens terem percebido. E a motivação deles e tudo que eles vão fazer pra conseguir filmar a criatura e reunir provas de que eles realmente fotografaram um alien de verdade é, por sua vez, um elemento muito forte do capitalismo e da sociedade do espetáculo, da vontade da fama, por saberem que levando esse material na Oprah, eles iriam viralizar. E o filme reforça essa ideia da espetacularização da vida com aquele repórter da TMZ que aparece no final do filme, que ali, prestes a ser vítima do Jaqueta Jeans, ele implora para que o O.J. entregue a câmera dele. A TMZ tem essa fama mesmo de serem paparazzis extremamente insuportáveis, que infernizam a vida de pessoas até o momento que elas efetivamente explodam, e aí o paparazzi vai estar ali com a câmera ligada, filmando para poder dar aquela notícia em primeira mão. E se o que o motiva a fazer isso são as cordas invisíveis do mega predador chamado capitalismo o controlando, o induzindo a achar que isso é uma coisa legal, eles o fazem não por serem predadores menores, mas por serem abutres que se alimentam de carniça. E se tem um personagem que é um grande abutre nessa história e que quer capitalizar em cima do próprio sofrimento, em cima do próprio trauma, é o Jupe, que nós o vemos sobrevivendo ao ataque do Gord e que ele provavelmente teria conseguido criar um laço com ele, dar o famoso soquinho de cumprimento, mas os policiais entraram no estúdio e mataram o Gord antes disso. Mas traumas à parte, o Jupe tem ali algum sentimento de que ele consegue estabelecer um laço com o predador. E nós sabemos onde isso vai dar, né? Ele achando que conseguiu
conseguia controlar ou até mesmo usar o Jaqueta Jeans, fazendo vários shows usando os cavalos do O.J. como sacrifício, os dando de alimento ao alienígena, até, bom, o dia em que não deu certo. Enquanto o Jupe achava que ele sabia lidar com predadores, o O.J. efetivamente sabia. Como ele mesmo disse, o comportamento do Jaqueta Jeans era que aquele território era o espaço dele. E aí você pode pensar, pô, sacanagem, já que aquele rancho é da família do O.J. Eu não teria as moral de ir lá de frente pro Jaqueta Jeans mostrar a escritura da terra, você teria? Quando a gente tira a sociedade da equação, ganha quem for o mais forte. Por exemplo, você tá aí tranquilo na sua casa, ela é a sua casa, mas se de repente um enxame de baratas invadirem, cara, a casa é delas agora, playboy, acabou, corre! O O.J. até poderia tentar explicar para o Jaqueta Jeans o conceito de propriedade privada, mas não ia dar certo não. Então eles fazem todo aquele plano pra irritá-lo, ciente de que eles estavam estressando um predador em seu território. E esse é o momento que eu quero erguer o O.J. e a Anne, pela vontade deles de conseguir esse registro do Jaqueta Jeans. Porque ao longo do filme nós vemos como eles são pessoas orgulhosas pela família deles, que são negros que lutam pelo seu espaço num mundo governado pelos brancos. Eles sabiam como era grande aquela oportunidade que eles tinham na mão. A mesma família que estava lá, que protagonizou o começo do audiovisual, seria a mesma que conseguiria o primeiro retrato de um extraterrestre. Eu entendo que eles querem conseguir viralizar com isso, tem um ego, tem uma vontade da fama, mas eu acho tão nobre da parte deles, e realmente pra mim tem uma construção que faz essa vontade ser genuína. E após deixarem o Jaqueta Jeans extremamente pistola, tal qual um gato que infla a sua cauda para parecer maior e colocar medo em sua presa, o Jaqueta Jeans se transforma em alguma coisa. E aqui a gente entra no todo o mérito do Jordan Peele como cineasta, né? Como gênio do terror que ele é. Por fazer um terror cósmico de maneira extremamente inovadora e genial, trazendo uma criatura de outro planeta que se parece uma tenda de circo furada, esticada no vento. Eu não sei. O que o Jaqueta Jeans na sua forma final ou na sua forma verdadeira te parece? Eu ouvi gente falando que ele faz uma alusão aos anjos bíblicos. E olha, esse pra mim parece bem certo, até. Conta aqui embaixo nos comentários. E todo esse final, o O.J. se reafirma como o excelente domador que ele é. Pois em um momento ele precisa traí-lo para perto de si, para que a moto da Anne possa ligar. Então se você devia não fazer contato visual com um predador, nesse momento, tal qual diante de uma cobra que tá olho no olho com você, prestes a te dar o bote a qualquer momento, o O.J. não quebra o contato visual nem por um segundo. E vai levemente para trás, só até ele conseguir o tempo que ele precisa. E o Jordan Peele abre o terceiro ato do filme justamente com um letreiro escrito Jaqueta Jeans, mostrando que o Jaqueta Jeans era mais um animal ali dentro da narrativa do filme, fazendo o mesmo que ele fez com o Gord e com os outros cavalos do O.J. Ao fim, nossos personagens conseguem a foto, tirada do fundo do poço, no segundo perfeito, graças ao timing da Anne, e que ainda conseguiu matá-lo, talvez? O Jaqueta Jeans definitivamente não me parecia bem depois de ter regurgitado aquele balão que ele comeu. Cara, esse filme mostra um lado diferente do diretor, como um terror que dá menos medo do que nos seus outros filmes, mas que é muito eficaz em tom, te fazendo tremer ao mesmo tempo que torcer pelos personagens, em um final com uma ação desenfreada. Mas é tudo tão bem feito que eu só percebi depois a quantidade de ação que esse filme tem. Muita gente disse que esse filme era vazio da crítica social que o diretor sempre traz nos seus filmes. Mas, francamente, com todo respeito, só se você não prestou atenção em tudo que o filme tá te dizendo. A crítica toda tá ali. E é muito legal como muita coisa realmente tá deixada no ar ali pra gente interpretar. Mas ver uma indústria tão predatória e nociva como é a indústria do cinema, e nós termos alguém que, assim como o O.J. no filme, consegue domá-la de tal forma, trazendo mensagens extremamente poderosas em filmes que são ao mesmo tempo muito gostosos de serem assistidos, caramba, a gente tem muita sorte de viver no mesmo tempo do Jordan Peele, hein? Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje. Como eu brinquei antes, esse filme do Jordan Peele no cinema é quase Copa do Mundo. Tem que assistir, tem que ver, porque o cara é um monstro. E falando um pouco até de ranking, coisas assim, eu vou dizer que o meu filme favorito dele continua sendo o Us. Eu acho que talvez como filme, o Get Out ainda seja o Corra, né? Ainda seja o melhor, mas toda a parte farofa do Nós, pra mim, é muito boa, eu gosto muito. Mas bom, o que você achou de novo? O que você achou dessas ideias que eu trouxe pra dividir com você? Coloca aí nos comentários, bora trocar essa ideia. Esse é um filme que dá pra começar a conversar dele, passar a noite olhando pras nuvens, completamente maluco, vendo se alguma nuvem vai se mover, enquanto fala das teorias que esse filme trouxe. Deixa o seu like, a sua inscrição pra ajudar na divulgação do Lip Sem Foco, fechou? Eu sou o Luiz Felipe, esse é o Lip Sem Foco e muito obrigado.